campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do nosso livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, pela psicografia do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúde os trabalhadores, simpatizantes, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando todos os trabalhos do nosso canal. Continue assistindo, sempre dando uma curtidinha nos nossos programas. Hoje nós vamos ler a quinta parte do capítulo 13, do Reencarnação, a famosa reencarnação de Segismundo, né? Aqui nós lemos a vez passada que a reencarnação dele já estava se começando, né? No princípio, se concretizando, né? A ligação deles com Raquel, a sua mãe, já estava no processo, né? Muito lindo todo o trabalho, as explicações do Alexandre, né? Sobre o nosso organismo, sobre o nosso sangue, né? A importância do sal, tudo isso aí foi comentado por ele, né? Então vamos lá. E André sempre, né, curioso, perplexo, né, atento, aprendendo como nós estamos aprendendo aqui. Então diz assim: perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodar o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu o meu estado da alma e talvez por esse motivo deu a impressão de mais paciente. Valendo-se daquele instante, indiquei Segismundo recolhido nos braços acolhedores que o guardavam e perguntei. Era sua avó, a mãe de Raquel, que estava com ele, né, aconchegado, para ser colocado, né, no processo da filha, da Raquel, né? Porque o processo da reencarnação é depois, não é na hora, né, do encontro do casal, é depois, né? Então é muito interessante. Passam umas horinhas e aí começa o processo todo. Bem interessante, né? Nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens. Tal qual vivia entre nós, já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Que conheceram ele na espiritualidade, né? O André, né? Alexandre respondeu sem titubear. Raciocínio devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nele significando um modelo de configuração típica, ou, mais propriamente, uniforme humano. Tá aí, outro nome, vamos aprender, uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicos vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei de hereditariedade. A forma física futura do nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre. O auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo. E poderá fazer uma ideia do que venha a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção
do passado e da iluminação. É uma bênção mesmo, como diz aqui, né? Que o nosso Pai nos proporcionou a reencarnação. É uma bênção mesmo, como está aqui, né? Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é um resultante de conflitos biológicos, esquecido de que muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas não é senão uma prática avançada da lei de cooperação espiritual. Eles sempre estão à nossa volta nos amparando, né? Impressionante a espiritualidade. Segismundo terá então insistir uma forma física eventual, imprecisa por enquanto ao nosso conhecimento? O instrutor esclareceu sem demora. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular, mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculâneo estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Vejam só, que a gente vem com um tempo definido, né? Até onde a quantidade do nosso fluido vital, né? Então a gente tem que ajudar, né, para não diminuir esse tempo, né? É isso aí. Depende só de nós, né? Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, né, longos ou breves, né, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Exatamente. Conforme a situação do espírito, né, ele vai prolongar ou vai diminuir a sua reencarnação, né? Porque existem, né, os suicídios inconscientes que se dá, a gente sabe que se dá, né, nas coisas mais simples, o pensamento, a alimentação, tudo faz parte, né, nesse processo da gente. Vamos lá. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais, pré-existente nas lições e conflitos presentes, pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Exatamente, tudo está certo, né? Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamento dos aprendizes nas escolas comuns. A gente começa a reencarnação com o caderno aberto, limpo, a primeira folha, e depois vamos escrevendo, né? Em vista disso, o mapa alusivo a Sigismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos. Daqui, imagine, pois, o amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizar, terá que submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe o nosso meio. É aquilo que Paulo disse, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? É bem isso, está aqui. Não poderíamos, porém, indagar, intitular semelhante prova de destino fixado? A pergunta, o instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente. Isso implicaria obrigatoriamente de conduta espiritual.
Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Está aqui, ó. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido de elevações, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Vai depender do nosso livre-arbítrio, daquilo que a gente construir para nós, né? Porque é uma nova construção que nós vamos iniciar. E ao longo dessa obra, né, vai depender só de nós, está bem claro aqui. Muito bom isso aqui, né, meus amados? Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridos por aquele que reencarna, no qual os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E é o espírito que toma a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. Exatamente, isso aqui está bem claro, né? Vai depender de cada um. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e como quem sentia a necessidade por ter uma palestra, observou: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recurso para melhorar sempre. Exatamente. Logo após, convidou meu orientador, amigo, a nos aproximarmos do casal. Que coisa bem linda, né? Esse processo de força que ele está dando para o casal receber esse filho, né? Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se lhe aproximou, pediu humilde: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu filho de joelhos. Olha que coisa linda esse espírito de mãe, hein? Alexandre aqueceu sorrindo e, mantendo-se entre ela, genuflexa e Adelino, que se conservava como nós outros, de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Que lindo, meu Deus! A emoção. Vamos à prece. Pai de amor e sabedoria, digna-te abraçar os filhos da tua casa terrestre, que vão partilhar contigo nesse momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção nesse ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna o testemunho de humildade e compreensão de tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o nosso ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortaleces, Senhor, a noção da responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria do teu amor desvelado. Restaura-lhe as energias para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhe os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor,
é um ato de confiança de tua bondade infinita, que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos que tua graça para a nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal, intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos semelhantes pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba a nós, humilde servo do teu reino, a alegria incessante de reverenciarmos-te e obedecer-te para sempre. Que coisa bem linda! Olha que o que ele diz nesse fim: obedecer-te para sempre. Obedecer às leis divinas é um dever de cada um de nós. Por isso que nós temos que estar atentos a essas leis, né, meus amados? Que bênção essa prece, né? Vamos continuar, está muito emocionante. Calara-se Alexandre, observando em que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partíamos raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto, de emoção sublime, mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isso. Tão logo meu orientador se calava, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto para a fronte de Raquel. Ajoelhada em silêncio, tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas que miraculoso ourives houvera tornado resplandecente. Seu brilho feria-nos o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Olha que coisa! Essa mãe abençoada que aceitou, né, esse filho que no passado fez tanto dano a ela, né, a seu espírito. Veja que espírito lindo, né? Quiçá todas as mães, né, possam ter esses momentos na espiritualidade e ter consciência, quando engravido, daquela benção que é ser mãe, né, meus amados? E ela muito bem preparada, né? Muito bem preparada para aceitar aquele filho. Muito lindo. Vamos continuar, que está muito lindo mesmo. Notei, embora a comoção do momento, que meu instrutor fez um gesto à depositária de Sigismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrima e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. É outro, né? Que aceitou aquele filho, né? Que coisa bem abençoada. Emocionante esse final desse capítulo, né, meus amados? Todo esse capítulo foi de grande lição para nós, principalmente mulheres, né, que somos mães. Foi então o divino ministério da criação infinita de Deus que havia apertar a forma infantil de Sigismundo, de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Sigismundo ligara-se a ela como uma flor que se une à haste,
Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquela que seria a carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores de Herculano e de mim, que se afastasse da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos: agora auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como um navegante feliz, ao sentir-se em um porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física, e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado, suas esperanças transbordavam e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Que lindo, né? A intuição dela, né? Vejam só, toda aquela preparação, e a intuição fisicamente veio, né? Que ela seria mãe novamente. Pensava contente. Essa ideia que se ele não desapontava no cérebro, por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronto para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. É engraçado que muitas de nós mulheres temos esse pressentimento antes de engravidarmos. Algumas ficam felizes, outros já começam com rejeição, conforme a situação, né? Conforme o caso que vai surgir ali para nós, né? Mas a gente tem uma previsão, assim, um pressentimento, né? E aqui está bem claro isso, né? Não via a esposa de Adelino, que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodavam a mente de sublime luz, banhando-lhes as ideias como a água viva do amor espiritual. E a gratidão que a espiritualidade se faz ali presente, a gratidão que eles passam para a mãezinha que vai receber a entidade, né? Para o pai também, todo o trabalho com Adelino, claro, né? Observando que a forma de Segismundo se ligar a ela, por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto, e o trabalho de auxiliá-lo, de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incindir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação. Acentuando respeitosamente, temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, a qual devemos a claridade divina de nossas experiências, a qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Até repetir, olha só que coisa linda. E é verdade, né? Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade sublime. Nosso ventre é um altar também, né? É uma casa sagrada que recebe, né, um espírito, assim como nossa mãe nos recebeu, né? Que coisa bem abençoada. É muita emoção, meus amados. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor Querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Por meio dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos, em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória.
em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os trabalhos graves da ligação primordial. Segundo compreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, prescindindo ao trabalho prévio da determinação do sexo do corpo a organizar-se, após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituem a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-lhe a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Que maravilha! Que aula para nós, hein? Aula de concepção, que coisa linda, né? Daqui mais uma vez essa aula para a gente ter bem noção, né? O processo que é essa concepção, né? O elemento focalizado por ele ganhou nossa energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilatação da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada. Enrijeceu-se de modo singular, cercando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposto a recolher-se às profundezas de si mesmo, a fim de receber face a face o esperado visitante, impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição ou grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora um só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue a seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão. Conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória, em seguida Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpretava com o organismo perispirídico de Raquel, sob aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Desde o primeiro minuto, não, nem minuto, né? Segundinho, já começa o movimento. Olha que maravilha, que coisa bem abençoada, meus irmãos. Não havia decorrido precisamente um quarto de hora, a contar do instante que o elemento ativo ganhara o núcleo do alvo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: "Está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja." Sentindo a admiração com que eu seguia agora o processo da divisão celular, que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: "O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta." Abençoado processo de reencarnação. Estava boquiaberto diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor: "Não esqueça, André, de que a reencarnação
significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. É isso aí, né? Viemos para evoluir e retificar também tantas perdas que tivemos no passado, né? Pelos nossos livres arbítrios, né? Isso aí. Emoção mesmo, meus amados. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispirídico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Sigismundo os sinais da era aquática, de nossa evolução, e assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de processo que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. E a coisa mais linda é nesses exames agora novos, né, que são mais claros, que dá para a gente ver direitinho, até aquela, parece um grãozinho de arrozinho já, com o coração batendo, a gente ouve, né? Olha esse processo todo aqui já sendo acompanhado. E o processo não foi no tempo desse livro. E aqui já está relatado. A gente tem, né? Eu tenho dos meus netos, dos meus filhos, as fotinhos. Né? Quando eu engravidei, que eu tirei, principalmente dos netos, que é mais recente, né? São aparelhos mais inovadores agora, com muito mais projeção, com muito mais capacidade, né? Então, muito lindos. Vamos lá, muita emoção mesmo. A hora ia avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me a retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Que oportunidade linda, né? Rejubilei-me encantado e efetivamente não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizado, simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permanecia à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino, para colaborar nos trabalhos de proteção. E encerramos o capítulo 5. Muito emocionante, muito elucidativo, com grandes ensinamentos, esse capítulo, né? Pena que está tão longo que eu tive que fazer poucos comentários, né? Mas é maravilhoso esse conhecimento de como se processa, né? A nossa concepção, todos os detalhes. Então ficamos aqui. Continue acessando o nosso canal, meus amados, sempre dando uma curtida nos nossos trabalhos. Que Deus, com a sua profunda misericórdia, nos abençoe sempre. Até a próxima, meus amados. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site